Estamos começando. Boa noite, né, Avritz? Já é boa noite, né? Boa noite. Boa noite, né? Eu queria primeiro agradecer muito o Leonardo Avritz por esse tempo dele, esse tempo precioso dele, de estar conversando sobre essa situação que nós estamos vivendo, tanto a nível de coronavírus, quanto a nível de governos Zema e governos Bolsonaro, e a relação disso com os municípios. Para mim é uma honra muito grande conversar com o Leonardo Avritz, porque o Leonardo ele foi minha âncora na minha dissertação. Li muito artigo, muito livro dele, então é uma pessoa que eu gosto muito, respeito muito. Obrigado. O Avritz, para quem não conhece, é uma pessoa que tem vários livros escritos, muito experiente e muito, ele pode falar melhor, mas é muito focado na questão da democracia participativa, que inclusive, né, Avritz, foi quando eu fui prefeito, a gente desenvolveu em Betim aquele projeto que na época a gente chamava Projeto Ceia, que era o quê? Era o prefeito de quarteirão, era o prefeito de rua, onde as pessoas de um quarteirão se juntavam, escolhiam um representante, e esse representante era a pessoa que tinha contato com o prefeito de 3 em 3 meses. A gente reunia com essas pessoas, com esses prefeitos de quarteirão, para conversar sobre a cidade, sobre os problemas, sobre a limpeza, sobre as pessoas que estavam precisando de cesta de escola, sobre educação, sobre tudo. Ou seja, esse prefeito de quarteirão normalmente era uma pessoa aposentada, que gostava de ajudar as pessoas e que se colocava à disposição dentro dessa perspectiva. Nós criamos, na época, praticamente um batalhão de voluntários. Nós conseguimos mobilizar em Betim em torno de 4.000 pessoas voluntárias para ajudar a administrar a cidade. Essa experiência foi uma experiência que eu me inspirei tanto no CDR de Cuba, quanto no Canadá. O Canadá também, eu estive visitando o Canadá e vi como que funcionava lá a experiência do representante de quarteirão. Então, eu resolvi trazer para Betim justamente para que a gente... Porque quando eu estava na prefeitura, eu me sentia muito só no sentido de que eram as mesmas pessoas que rodeavam ali o prefeito, as mesmas pessoas que estavam sempre demandando coisas da prefeitura. Eu falei, não, eu não posso ficar, eu preciso casar com a cidade, casar com a população. E eu acho que essa ideia do casamento, através desse projeto de SEI, dos representantes, prefeitos de quarteirão, foi a coisa mais que eu acho assim, foi a melhor experiência que a gente desenvolveu em Betim. E essa experiência, né, Avritz? Eu vi agora, não sei se você viu uma reportagem no Jornal Nacional, falando uma experiência dessa na comunidade de Paraisópolis, São Paulo. São Paulo, essa reportagem foi uma reportagem falando como que a comunidade se juntou, se organizou, ou seja, eles já vinham num processo de organização, mas lá eles chamam presidente de rua, né, na comunidade de Paraisópolis, que é praticamente a mesma coisa que a gente desenvolveu em Betim, que agora eles estão enfrentando o coronavírus com esse conjunto de articulação da comunidade para poder participar e enfrentar o coronavírus. Então, eles saem descobrindo as pessoas que estão com algum sintoma de coronavírus, distribuindo máscara, quais são as pessoas que precisam trabalhar e não têm comida dentro de casa. Eu acho que essa experiência de solidariedade que a comunidade de Paraisópolis está fazendo é uma experiência que eu acho que precisa que isso seja mais praticado e seja... Né? Então, eu queria agradecer muito ao Avritz essa oportunidade e de estar conversando com ele, e agradecer muito a ele os livros que ele escreveu, né, e serviu de inspiração para a minha dissertação, o meu mestrado nessa questão de democracia participativa. Agora, eu queria já começar fazendo uma pergunta para o Avritz. O Avritz, eu queria falar a nossa discussão aqui sobre coronavírus e os municípios, qual que é a repercussão disso que vai ter agora, vai ter eleições no final do ano,
E eu queria que você falasse assim, qual que é a repercussão que o coronavírus vai ter nas eleições municipais. E aí eu queria pegar, por exemplo, Betim. Betim, por exemplo, nós temos um prefeito um grande, milionário, e a primeira coisa que ele fez, assim, que começou a questão das pessoas se proteger, a questão do coronavírus se espalhou, a primeira coisa que ele fez foi trazer um caminhão, tanque. Ele tem uma fábrica de cachaça e de etanol em Jaíba, e a primeira coisa que ele fez foi trazer um caminhão tanque cheio de etanol, e aí o que ele fez? Etanol, que ele falou que era álcool, e colocou em tubos, em vasilhas, e começou a distribuir isso nos bairros. Uma medida que, na minha avaliação, eu achei que foi muito assim, distribuindo um álcool, que muitas pessoas que receberam falaram que era cachaça, as pessoas fazendo fila para receber essa coisa que eu falava que era álcool, e isso eu acho que foi muito ruim, assim, fez as pessoas, inclusive, sair de casa correndo o risco de se contaminar. Ou seja, uma medida que, na minha avaliação, não é uma política pública, né, de uma pessoa que tem assim, responsabilidade com a população. Outra coisa também que eu acho que está sendo extremamente equivocado foi o atual prefeito de Betim, o senhor Vitório Medioli, liberou o comércio. Né? Os comércios estão abertos. Ou seja, você vai no centro de Betim, a situação parece que é um dia normal. As pessoas cruzando para lá, para cá, comprando as coisas, entrando no comércio, alguns usam máscara, mas não tem fiscalização. Ontem mesmo uma senhora do bairro Guanamara me ligou, Gés, você tem que fazer alguma coisa, não pode. As pessoas estão andando aqui normalmente como se fosse um dia normal. Então, eu queria ver, primeiramente, a sua opinião sobre essa questão. É o fique em casa que deve funcionar ou é o vai para a rua, que alguns prefeitos, inclusive o nosso presidente Jair Bolsonaro, está adotando? Qual que é a sua opinião sobre isso e qual que é a repercussão que essas maneiras de fazer política vai ter nas eleições municipais desse ano? Tá. Então, primeiro, boa noite, né, ao Jesus, as pessoas que estão ouvindo, e dizer que é um prazer estar aqui e a gente poder trocar essas ideias. A gente, na verdade, vou começar pelo nível nacional, né, e a gente chega até o município, né, a resposta do governo federal à epidemia do coronavírus é um desastre, né, é um desastre. Não porque atitudes desastrosas desse presidente sejam novas, né? Na verdade, o governo Bolsonaro até deu uma sorte de, inicialmente, ter um ministro da Saúde que entendia um pouco de saúde pública, né? O Luiz Henrique Mandetta, que tinha uma boa estrutura de saúde organizacional no Ministério da Saúde, né? Assim, tanto o secretário executivo quanto o secretário de Vigilância Sanitária eram pessoas que foram criadas, vamos dizer, no interior do SUS, do Sistema Unificado de Saúde, e conseguiram, na verdade, organizar uma resposta a mesma que estava sendo feita em diversos lugares do mundo nesse mesmo momento, né? O que é o impressionante? O impressionante é que o presidente ficou insatisfeito com a resposta, né? Ou seja, eu, a princípio, já escrevi sobre isso, eu digo o seguinte: Bolsonaro não tem uma ideia de governabilidade, né? Ele não tem uma ideia de que o objetivo dele como presidente é governar. Não. Para o Bolsonaro, desorganizar áreas inteiras das políticas públicas é um objetivo. Foi isso que ele fez com as universidades federais, foi isso que ele fez na área do meio ambiente, foi isso que ele fez na área da cultura, entre outras. Mas a área da saúde, talvez por um erro, o presidente não conhecia bem quem ele nomeou, ela ia relativamente bem, né? E o que o Bolsonaro faz? Começa a tensionar com o seu próprio ministro, com as políticas dele, até que há cerca de 2 semanas atrás, né? Na quinta-feira, 2 semanas atrás,
ele demite o ministro. Quem ele coloca no lugar? Né? Ele coloca no lugar uma pessoa da área privada, um médico gestor que, na verdade, não conhece o SUS. Então, se a gente lê na sessão de opinião da Folha de São Paulo, no domingo, 2, 3 dias atrás, a gente tem o secretário de Saúde de Belém, que é coordenador do Conselho de Secretários Estaduais de Saúde, dizendo que nenhum secretário estadual de saúde tinha conseguido ainda encontrar com o ministro. Então, você vê o seguinte, o tipo de resposta que o Bolsonaro está disposto a dar a essa crise. Pior ainda, né? Porque a situação piora e ele fala, e daí? Né? Então, é isso que a gente tem no nível federal. Quando a gente chega no estado de Minas, o Zema é um Bolsonaro que fala um pouco menos de bobagem, né? Ou seja, ele só faz bobagem, mas não gosta de falar as bobagens que ele faz, né? Então, o que o Zema faz, né? O Zema, na verdade, enfrenta mal a epidemia, pega demais carona nas ações da Prefeitura de Belo Horizonte. Aqui vale a pena mencionar a Prefeitura de Belo Horizonte, lida bem, né? O prefeito ele fecha o comércio muito cedo, consegue impedir a estrutura, discorda do Zema na questão da ampliação e da feitura de um hospital lá no Parque da Gama de Exposições, organiza a expansão de hospitais aqui, né, em Belo Horizonte, e acaba que Belo Horizonte tem uma performance boa, né? Então, Belo Horizonte, no número de casos de coronavírus por 100 mil habitantes, Belo Horizonte é a terceira capital em melhor situação, depois de Campo Grande e Goiânia, né? Se a gente pensar em termos dessas curvas que são mostradas na televisão, que, na verdade, o objetivo de quem lida com a saúde é, na verdade, estabilizar essas curvas, Belo Horizonte também estabilizou a curva de crescimento dos casos, né? Então, como fica essa questão, né, que você colocou? Abertura ou fechamento do comércio, o nível municipal, né? Ou seja, ninguém é a favor do fechamento do comércio, né? Mas o problema é que você tem que ter uma política em relação ao vírus, né, ou à epidemia, ou à pandemia que ele gera, e essa política que você tem que ter, qual que é o grande objetivo dela? O grande objetivo dela é melhorar a capacidade do sistema de saúde de lidar com a epidemia. Então, se as pessoas se encontram muito, se as pessoas interagem, se a contaminação cresce, provavelmente isso vai afetar a capacidade do sistema de saúde do município de lidar com a questão. Essa questão do etanol não conhecia, mas, assim, me assusta um pouco, porque, na verdade, o álcool não mata o coronavírus, quem mata é o álcool gel, né? Precisa ter um nível de água no álcool, alguma mistura entre água e álcool, para que o coronavírus seja eliminado, né? Então, não sei exatamente o que o prefeito fez, mas se ele simplesmente distribuiu álcool, ele não leu, assim, minimamente a literatura sobre o assunto e fez uma atitude que, na verdade, ele juntou gente para distribuir um produto ineficaz. Tá certo. Eu queria, Alvariz, nesse aspecto, você falou sobre a questão do governo Zema. As eleições para governador e para presidente também foram eleições marcadas muito pelo foco de que as políticas sociais não estavam dando certo, que as pessoas que focavam muito em política pública, gestores públicos, também não estavam dando certo. Portanto, teria que eleger um empresário, que eles é que sabem governar, eles é que têm... E o Zema foi eleito nesse viés. Betim também não é diferente. Nós temos hoje o prefeito de Betim, é o homem mais rico do país. É um homem que, na minha avaliação, ele... E por que foi eleito esse prefeito hoje de Betim? Betim, assim, desde que nós deixamos a prefeitura no ano 2000, quando eu deixei a prefeitura, de lá para cá, foi um grupo de empresários que controlou bem, assim, controlou a cidade.
Foram 20 anos que todas as políticas públicas que nós construímos entraram num processo de decadência. Muita corrupção mesmo, os prefeitos que vieram depois. Eu brinco que a situação de Betim chega um ponto que 20 anos, só corrupção, vai tirando, o time vai para a segunda divisão, igual o nosso Cruzeiro, meu Cruzeiro, foi para a segunda divisão. Betim está assim, Abritz. A situação está caótica e o povo ainda assim votou no empresário, eu acho que foi enganado por um empresário, e que não está conseguindo resolver os problemas da cidade. Um empresário que só pensa nele, nos negócios dele, acho que por isso foi que a pressão dos empresários fez com que ele abrisse o comércio relevando essa questão da pressão para que o comércio voltasse e o lucro voltasse em detrimento da vida. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: esse tipo de política, esse tipo de política esse tipo de ação, isso como é que vai repercutir hoje nas eleições desse ano? Porque eu sinto que essa coisa foi muito bem trabalhada pelos meios de comunicação, que as políticas sociais elas tinham que ser diminuídas, tinham que, inclusive, como você bem colocou aí, tinha inclusive que acabar a política social, tudo é iniciativa privada, tudo é privatizar tudo, e o povo foi nessa direção, elegeu um Zema. Como é que você vê isso? Esse tipo de política privatista, empresarial, né, de lucro, isso vai ter repercussão nas eleições agora desse ano? Ou as pessoas vão começar a olhar numa outra perspectiva, vai voltar a ver que tem que ter uma política inclusiva, olhando a questão social? Como é que você vê isso? Como é que as pessoas vão estar se posicionando, o povo vai estar se posicionando frente a essa dualidade que se colocou? Então, eu tenho uma visão do Zema parecida com a sua, né? Ou seja, eu pessoalmente acho que o Zema não tem capacidade de governar o estado de Minas Gerais, né? Assim, ele vem de uma empresa familiar do Triângulo Mineiro, de postos de gasolina e mais algumas atividades comerciais, mas ele conhece muito pouco o estado, né? Durante a eleição, perguntaram para ele qual que era a política dele para a Fundação Ezequiel Dias, né, FENAD, e ele perguntou o seguinte: o que é isso? Ora, a Fundação Ezequiel Dias é uma das instituições com mais papel nessa crise. Ele nem sabia que ela existia, né? Então, infelizmente, o nosso país caminhou para uma concepção muito equivocada, que é o seguinte: se uma pessoa não estiver envolvida em casos de corrupção, ela tem condição de ser um bom governante. É só isso. Foi isso que, na verdade, pautou o voto do nosso eleitorado em 2018. Evidentemente que o Zema vem de um campo privado, acredito que ele não tivesse, de fato, envolvido em corrupção, o que não o tornava hábil a governar o Estado, né? Para governar o Estado, você tem que entender as políticas públicas, tem que entender as políticas sociais, tem que entender o funcionamento delas, e ele não parece ter essa compreensão, né? No caso das atitudes em relação ao coronavírus, que a gente tem que ver é o seguinte: poucos países insistiram na ideia de manter todas as atividades comerciais abertas e, a partir daí, criar, vamos dizer, imunidade para o coronavírus, né? Alguns países, até muito mais ricos do que o Brasil, muito mais bem organizados que o Brasil, tentaram ir por essa via, por exemplo, a Suécia e a Inglaterra. A Inglaterra voltou atrás muito rapidamente, e a Suécia tem muito mais casos de doentes do que os seus vizinhos do lado, né? A Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, que adotaram uma política de contenção. Então, parece que não existe hoje uma alternativa realmente muito boa em relação à política de contenção. E olha que a Suécia, ela teve teste em massa, dividiu os alunos de escolas, os que deveriam ir e os que não deveriam ir.
né? Um país que tem uma estrutura estatal muito desenvolvida usou ela numa tentativa de tentar uma estratégia diferente, e mesmo assim ela tem muito mais mortos do que os seus países vizinhos, né? Então, essa não é uma estratégia pela vida, né? Ela é uma estratégia, e também ela não é também uma estratégia pela economia, né? Eu acho que isso também é muito importante das pessoas entenderem, sabe, Jesus? Se os casos de epidemia crescerem muito, os casos da doença crescerem muito, a economia não vai conseguir. A única coisa que você está fazendo é adiando a incidência da crise econômica, né? Mas ela vai vir de todas as maneiras quando uma porcentagem grande da população ficar doente, né? Então não existe economia versus saúde. A única possibilidade que tem é saúde mais economia, né? É essa que é a questão fundamental que está colocada aí. Agora, uma última pergunta, Avritz. E dentro dessa questão, por exemplo, a questão das políticas sociais, né? Essa ideia dos R$ 600 que foi aprovado é uma coisa que eu acho que foi interessante, e agora eu acho que, na minha opinião, isso tinha que ser uma coisa permanente. Ou seja, ninguém nesse país poderia viver com menos de R$ 600. Ponto. A questão da renda básica de cidadania. Acho que os municípios também teriam que pensar alguma coisa nesse sentido, com que o seu povo tivesse o mínimo de condições de viver. Eu acho que os municípios também têm que fazer alguma coisa nessa direção, não só os governos estaduais e federais. Por exemplo, eu estou defendendo a ideia de que a questão do município. O que o município pode fazer para ajudar nessa renda mínima de cidadania das pessoas? Eu acho que todo mundo hoje que está no cadastro único, no CAD único, e ganha menos de 3 salários mínimos por família, meio salário mínimo per capita, essas famílias elas teriam que ter algum incentivo por parte do município. Eu estou defendendo, por exemplo, IPTU, por exemplo. As pessoas que estão nessa condição, que estão dentro desses critérios, dessas regras, inclusive, para receber os R$ 600, teriam que ser isentas do IPTU. É uma questão municipal. É uma ideia que a gente está trabalhando e defendendo. Agora, eu queria perguntar para o senhor o seguinte, com relação ao governo Bolsonaro. Um governo que prega o niilismo, né? Aniquilar tudo, é como você acabou de colocar. Ele não tem uma proposta para apresentar. Ele tem uma proposta para acabar, né? É o exterminador do presente e do futuro. Esse é o senhor Jair Bolsonaro. Então, é o niilismo, é acabar com tudo, e a resposta que ele deu com relação ao Brasil ter ultrapassado a China vai nessa direção. Agora, a pergunta que eu faço para você é o seguinte. Na Europa, quando houve a Segunda Guerra Mundial, as pessoas começaram a ver que política do welfare state eram políticas necessárias, eram políticas que eram importantes. Então, as pessoas começaram... E no Brasil, há uma discussão, uma opinião pública construída de que as políticas sociais não é uma coisa boa, é esmola. E agora, com essa questão do coronavírus, você acha que as políticas sociais, essas políticas do bem-estar social, elas vão voltar a ser valorizadas pela população? Não, eu acho que sim. Verdade, a gente tem basicamente 2 modelos aqui que estão em disputa, né? Um que a gente pode chamar de modelo europeu, o outro que a gente chama de modelo norte-americano. O modelo europeu é isso que você falou, ele surge depois da Segunda Guerra Mundial como um modelo de welfare state, né? Então, um modelo de o conjunto dos cidadãos, eles têm direitos a certos serviços públicos, né? Quando você chega, assim, às vezes em países na Inglaterra, na França, e você quer procurar um médico privado, um dentista privado, é até difícil, quase não existe, né? Na verdade, todos os serviços são públicos, né? Já nos Estados Unidos é um modelo misto, muito parecido com o modelo brasileiro, né? Você tem, sim, um sistema de saúde público, mas é mais para os pobres ou para os idosos, né? E você tem seguro-desemprego também, mas, basicamente, é uma diferenciação entre quem está no mercado formal de trabalho,
bem pago, né? E quem, na verdade, trabalha para os pequenos negócios, e as pessoas, em geral, muitas vezes não têm seguro, elas também têm acesso deficiente, aposentadoria, outras coisas. O que a gente vê hoje? Né? Até estava lendo um artigo sobre isso ainda no começo da semana. 6 milhões de americanos perderam o direito à saúde desde o começo da crise, né? Então, não adianta pessoas que tinham o quê? Seguros de saúde privados, e foram despedidos, né? E nos seus contratos de trabalho, às vezes, uma empresa americana termina o seguro-saúde em dias, semanas, né? Então, as pessoas já estão sem direito a um atendimento de saúde de boa qualidade no meio de uma pandemia, né? Então, o que isso coloca? Isso coloca, na verdade, a ideia de que existem políticas ou direitos sociais que devem gerar políticas sociais, é uma ideia que a gente deve voltar a insistir. Não é para os pobres, é para o conjunto dos indivíduos, né? Por quê? Porque cria mais igualdade, isso é importante, né? Ninguém merece morrer de coronavírus porque é pobre ou porque não trabalha numa empresa X ou Y que provê um bom serviço, não é? Direito à vida tem que ser o mais amplo e o mais igualitário possível, como outros direitos também, né? Então, eu acho que é isso que a crise do coronavírus está mostrando e provavelmente vai deixar como talvez um dos seus poucos legados positivos, não é? E o Estado e os serviços que o Estado proporciona não são para alguns e não podem ser de má qualidade, né? Os países que estão se dando melhor nessa crise têm bons serviços públicos. Olha o caso da Alemanha, por exemplo, né? Um serviço público excelente, ela tem até um número alto de casos, mas as mortes são poucas, né? A mortalidade é baixa, né? Então, é disso que se trata, né? De oferecer ao cidadão, de forma mais ampla possível, um bom serviço de saúde, um bom serviço de assistência social, um bom serviço de proteção social, né? Legal. Só para encerrar mesmo agora, Fritz, eu queria focar realmente nas eleições desse ano. Ou seja, você pega, por exemplo, eu pego o Betim porque é meu dia a dia, né? Então, eu queria ver com você o seguinte, fazer a seguinte pergunta. O atual prefeito de Betim apoiou Zema, apoiou Bolsonaro, apoiou as políticas todas que o Bolsonaro fez de acabar, praticamente quase que eliminou a aposentadoria, diminuiu a aposentadoria de várias pessoas, acabou com a reforma trabalhista, e agora eles estão chorando, porque não tem a emenda 95 foi a coisa mais aprovada pelo Michel Temer, os prefeitos aprovaram, os governos aprovaram, agora está faltando recurso para bancar a saúde pública e tudo mais. Você acha que esses governadores, que essas pessoas que apoiaram essa política do Zema, do Bolsonaro, e agora todo mundo querendo se distanciar, né? Todo mundo agora falando que é independente, que não, né? Você acha que essas lideranças que apoiaram essas pessoas, você acha que isso vai ser esquecido pela população, ou a população, na hora de dar um rumo para suas comunidades, para a sua sociedade, vai levar isso em consideração? Não, eu acho que primeiro que o eleitor tem que entender que essa não é uma crise passageira. Nós não estamos aí no fim de maio indo para numa outra direção, né? Eu acho que, na verdade, essa crise, ela está aí, o coronavírus está aí por alguns anos. Nós vamos ter que... nós vamos voltar paulatinamente ao trabalho, mas vão ter outros surtos, como a gripe espanhola teve diversos surtos, como as diversas epidemias ao longo da história tiveram diversos surtos, né? Então, essa é a primeira coisa, né? É importante que o eleitor pense no médio prazo, no governo que ele quer ter, se tiver uma nova incidência da epidemia no ano que vem, ele precisa de políticas públicas, ele precisa de leitos, ele precisa de equipamentos, né? Então, ele tem que votar pensando nessa questão. Mas ele também tem que votar
pensando nisso, né? Que assim, esse projeto de diminuir o tamanho do Estado brasileiro, né? Como você mesmo mencionou, a emenda 95, né? Emenda 95, o Estado brasileiro não cabe dentro dela. Ah, são só os pobres que não cabem? Não. Não cabe um bom serviço de saúde, né? Como a gente está vendo hoje, né? As tragédias em Manaus, em Belém, em Fortaleza, talvez nas próximas semanas no Rio de Janeiro, todas elas colocam que o Estado tem que ter muito mais estrutura para responder a essas questões. E também para responder à falta de renda da população, né? Então, Bolsonaro fala, eu dei R$ 600, ele nem queria dar os 600, ele queria dar 200. Foi a Câmara que aumentou para 600, né? Então, e mesmo esses 600 não é suficiente, né? Ele é simplesmente alguma coisa mínima para, especialmente, os trabalhadores informais se segurarem nesse período. E provisória, né? E provisória, pequena, para os trabalhadores informais. Então, assim, precisa ter uma economia muito mais pujante, né? Um Estado muito mais bem organizado, capaz de responder a essas questões, né? Eu acho que é nisso que o eleitor deve pensar na hora de votar. Bacana. Eu queria te agradecer muito, Afrides, por essa aula que você está dando, né? O pessoal está comentando aqui, agradecer as pessoas que estão assistindo, agradecer o Newton, o Léo, o Helder, várias pessoas que estão nos elogiando, falando que está sendo uma aula. Então, mas o professor é você. Então, é um prazer muito grande. Te agradeço muito por essa sua aceitar participar desse debate conosco. Ainda bem que nós não estamos lá na sala de aula, mas estamos aqui na sala de aula, né, aproveitando essas redes sociais. Isso aí. Também agradecer a você pela oportunidade de estar conversando aí com o pessoal de Betim. Valeu, um abração. A gente vai se ver por aí. Abraço, viu? Um abração. Obrigado, Fritz. Tchau.